A fé pode mover montanhas. Ela estava parada diante de algo que parecia impossível. Um obstáculo tão grande, que por um instante, duvidou de si mesma. Quantas vezes a vida não faz exatamente isso com as pessoas? Coloca diante delas montanhas, enormes, frias, intransponíveis. Montanhas de medo, de dor, de desânimo. Montanhas invisíveis, mas que pesam mais que o mundo inteiro. E é nesse exato momento, quando tudo parece perdido, que surge uma voz silenciosa dentro de cada um, e se ainda houver uma chance. É dessa força que nasce a fé, aquela energia que não se vê, mas se sente, que empurra o impossível e transforma o improvável em realidade. Todos carregam montanhas. Alguns enfrentam a da solidão, outros a da perda, outros ainda lutam com a do medo do fracasso. A verdade é que, às vezes, não é o mundo que pesa, é a mente que não vê saída. Mas há algo que o tempo sempre revela: as montanhas não foram colocadas no caminho para derrotar, mas para ensinar. Ensinar a crescer, a persistir, a acreditar mesmo quando os olhos dizem o contrário. É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas o verdadeiro poder da fé se revela quando tudo parece ruir. A fé não é um sentimento mágico. É uma decisão. É o ato de dizer eu continuo, mesmo sem entender o porquê. É levantar quando o corpo grita desiste. É continuar caminhando quando o chão desaparece. A fé é a força que faz o ser humano lutar contra todas as evidências e ainda assim acreditar que o amanhã pode ser melhor. A fé não apaga os problemas, mas muda a maneira de enfrentá-los. Quando ela nasce, o medo perde espaço, e o impossível começa a se mover. Ele era alguém comum, cheio de dúvidas e falhas. Mas algo mudou quando decidiu confiar no invisível. A cada dia, um pequeno passo. A cada obstáculo, uma nova lição. Ele percebeu que as montanhas não desaparecem de uma vez, elas se desfazem, pedra por pedra, atitude por atitude. Porque fé não é esperar que o vento mude, é remar mesmo contra a maré. É acreditar que, no tempo certo, o esforço se transforma em vitória. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquilo que um dia parecia inalcançável, se tornou conquista. Não por sorte, mas por constância e fé. Quantas vezes você já pensou em desistir antes de ver o resultado? Quantas vezes olhou para um desafio e acreditou que ele era grande demais? E se a diferença entre o fracasso e a vitória estivesse justamente em um passo de fé? Pense, o que aconteceria se, em vez de duvidar, você acreditasse um pouco mais em si mesmo hoje? Talvez o que você chama de fim seja apenas o começo de algo extraordinário. A fé não remove montanhas do caminho, ela muda quem você é enquanto as escalas. Ela transforma o medo em coragem, a dúvida em direção, a dor em propósito. Quando alguém escolhe acreditar, o impossível se curva. E a cada passo, a montanha se torna menor, não porque mudou de lugar, mas porque quem sobe cresce. Essa é a verdadeira força da fé, não o poder de mudar o mundo, mas o de mudar quem somos diante dele. Fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de seguir mesmo com medo. É o movimento silencioso que acontece dentro, mesmo quando ninguém vê. É o que faz o ser humano continuar, ainda que o caminho pareça escuro. A fé não grita, ela sussurra. Mas esse sussurro tem o poder de mover montanhas inteiras. E no final, quando tudo passa, percebe-se que a montanha nunca foi o inimigo, ela foi o mestre. A fé não é um poder místico reservado a poucos. Ela está em cada escolha, em cada recomeço, em cada passo dado na direção certa, mesmo sem garantias. Quando alguém acredita, o universo inteiro conspira para que algo aconteça. E talvez a maior lição seja essa: as montanhas só existem para provar que a fé é maior do que elas. Se essa mensagem tocou você, respire fundo e diga, para si mesmo, eu escolho acreditar. Escreva essa frase nos comentários, não como um simples gesto, mas como um lembrete de que dentro de você existe uma força capaz de transformar qualquer obstáculo em degrau. Porque a fé não é apenas o que move montanhas, é o que faz você se mover.